Bom, pessoal, a gente já está de volta aí, mostrando o quinto fator que influencia no clima, né, que são as massas de ar. Eu vou mostrar para vocês o mapa das massas de ar do Brasil, né, exatamente para a gente entender como é que funciona o comportamento dessas massas de ar, que são, na verdade, as características que o ar atmosférico assume, né, em função das características do lugar, né, aonde as massas de ar se formam, né? Então, se for um lugar sobre uma densa floresta, por exemplo, a tendência é que o ar atmosférico seja úmido. Se for um lugar sobre um deserto, a tendência é o contrário, né? Que seja o ar atmosférico fique seco. E aí, e assim vão se formando massas de ar com determinadas características, né? X, Y e Z. Vamos mostrar aqui? Então, olha só. A gente tem a situação do Brasil, que no verão, né, de uma maneira geral, tem essas quatro massas de ar aqui muito atuantes. As quatro são quentes, né? Por quê? Porque duas se formam na faixa equatorial e duas se formam na faixa tropical. Então a massa equatorial continental ela vai ser quente e ela vai ser úmida, porque ela se forma sobre a Amazônia. A massa equatorial atlântica ela também vai ser quente, obviamente, e também vai ser úmida, porque se forma sobre o Oceano Atlântico numa área em que a água tem uma temperatura elevada. A massa tropical continental aqui embaixo, ela é quente, porque se forma sobre o Trópico de Capricórnio, praticamente, porém ela é seca, porque ela se forma sobre o continente. E já a massa tropical atlântica também é quente, porém vai ser úmida, porque se forma sobre o Oceano Atlântico, aqui sobre a corrente do Brasil, que tem uma umidade, que tem uma temperatura relativamente alta. Tudo bem? Então eu tenho no verão quatro massas de ar que vão se dispersar pelo território brasileiro e que vão garantir a principal característica do verão no nosso país, que são verões quentes e chuvosos. Né? Em todas as partes do Brasil, de uma maneira geral, os nossos verões são quentes e chuvosos. Aí, de dezembro a março, normalmente a característica do nosso território é essa. Em alguns lugares chove mais, em outros chove menos, em outros é mais quente, em outros é mais quente ainda, né? Mas a tendência é que em todo o território brasileiro nós tenhamos verões quentes e úmidos, exatamente por conta, muito em função da atuação dessas massas de ar e suas características. Já no inverno, essas massas de ar elas perdem força, né, de uma maneira geral. Por quê? Porque como elas são massas de ar quentes, elas no inverno obviamente não vão não vão ser tão fortes. E elas acabam sofrendo também porque a massa polar atlântica, né, que é a massa que se forma no Polo Sul, ela vai ganhar força e ela vai conseguir se deslocar até o território brasileiro e vai conseguir, inclusive, entrar bastante aqui no nosso continente, chegando até a Amazônia, fazendo com que a temperatura caia, né, aqui no Cerrado brasileiro, no interior do Brasil, e chegue até aqui as bordas da Amazônia. E aqui para o litoral ela consegue chegar, inclusive, no Sudeste. É por isso que aqui no Rio de Janeiro, né, apesar de ser uma cidade que fica na faixa tropical, a gente também, né, sente frio no inverno por conta exatamente do deslocamento da massa polar atlântica. Aqui é fria, obviamente, e não é tão úmida. Por quê? Porque ela se forma sobre o oceano no sul, com água muito gelada, muito fria, e isso faz com que ela não seja tão úmida. E ao longo do tempo, ao longo aqui do seu deslocamento, ela vai perdendo umidade. É por isso, por exemplo, que aqui no Brasil, nos nossos invernos, apesar de de ser frio, normalmente não neva, né? Porque a neve é uma precipitação, assim como a chuva, e como não tem umidade, né? Como a umidade é relativamente baixa, porque a massa polar atlântica não consegue trazer tanta umidade assim para o território brasileiro, a gente tem, de uma maneira geral, invernos com temperaturas mais amenas e invernos menos chuvosos. Né? Em alguns lugares, como por exemplo aqui no Rio de Janeiro, no inverno a gente costuma ter longos períodos de estiagem, né? Aí fica sem chover, aí, sem chuva significativa, um mês aí fácil, né? Aqui no Rio de Janeiro, exatamente por conta dessa característica do nosso inverno, muito influenciado pela atuação da massa polar atlântica. Ok? Bom,
voltando aqui para o slide para mostrar para vocês mais um fator que interfere no clima, que são as correntes marítimas, né? Que são nada mais nada menos que rios que acabam correndo, né, no mar com temperaturas diferentes, né, e com densidades diferentes também, e que acabam influenciando o clima, né, em diversos países e acabam influenciando a formação de algumas paisagens, como florestas e desertos. Por exemplo, se eu tenho uma corrente de ar quente, a tendência é que com a água mais quente ela evapora mais, eu tenho massas de ar mais quentes, mais úmidas, e isso faz com que muitas vezes eu tenha uma vegetação, né, um pouco mais abundante, porque chove mais naquele lugar. Em contrapartida, né, se eu tenho uma massa de ar fria, a água vai evaporar menos, eu vou ter massas de ar menos úmidas e a tendência é que eu tenha vegetações mais humildes, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, a formação de dois desertos, por exemplo, como é o caso aqui do Atacama, fortemente influenciado pela corrente fria de Humboldt, o deserto do Saara, né, que é fortemente influenciado pela corrente fria das Canárias, e o deserto aqui embaixo também a gente pode usar como exemplo o Kalahari, aqui no sul da África, que é influenciado pela corrente de Benguela. Né? Então, essas grandes massas de água fria, né, esses rios que acabam correndo, rios de água fria que acabam correndo, circulando por essas partes do oceano, acaba produzindo menos umidade para o ar atmosférico e, consequentemente, menos chuva para o continente. Ao contrário, né, nas áreas mais influenciadas por correntes quentes, como é o caso aqui do norte do Brasil, a gente tende a ter a formação de massas de ar mais úmidas, né, e, consequentemente, mais chuvas. Tá? As correntes marítimas elas sempre são representadas dessa maneira. São setinhas vermelhas para as correntes quentes e setinhas azuis para as correntes frias. Tá? Isso é uma convenção, exatamente para que a legenda fique uniforme na hora da representação do mapa. Tudo bem? Bom, deixa eu mostrar para vocês aqui mais um fator que interfere no clima, o relevo. Tá? Eu vou mostrar os dois, na verdade. Eu vou mostrar o relevo e a vegetação. Tá? Porque muitas vezes a formação da vegetação está diretamente ligada às características do relevo. Então, eu vou usar como exemplo o litoral aqui do Brasil, né? Exatamente o litoral, principalmente do sudeste brasileiro, para a gente poder entender como é que o relevo interfere, né, no clima, interfere na formação da vegetação, né, e, por sua vez, a própria vegetação também, né, acaba tendo influência nas características climáticas de um dado lugar. Então, assim, ó, vamos tentar entender aqui o esqueminha. Imagina que a gente tem aqui no litoral. Então, ó, aqui é o litoral, né, a Baixada, a Serra do Mar, né, beleza? E aqui o Planalto Brasileiro. Então, ó, a corrente do Brasil, que tem temperaturas, né, relativamente altas, vai produzir aí, né, uma quantidade razoável de evaporação. Então, eu vou ter a formação de nuvens úmidas, né, aqui sobre o oceano. Essas nuvens elas vão se deslocar em relação ao continente, né? Esses ventos úmidos vão se deslocar em relação ao continente, e quando eles encontram aqui, né, essa barreira, tá, a gente vai ter a chamada chuva orográfica, que eu vou explicar para vocês daqui a pouco, que é a chuva de montanha. Né? A nuvem de chuva não consegue ultrapassar essa barreira e acaba chovendo aqui na encosta, certo? É isso que contribui para a formação da Mata Atlântica. Né? Por exemplo, se a gente aqui tivesse uma corrente fria, nós teríamos menos evaporação, nós não teríamos ventos úmidos, não haveria chuva orográfica e eu não teria formação de vegetação aqui, tá certo? A gente vai ter os ventos também, que esses ventos que recebem umidade aqui na encosta voltada para o mar, a gente chama de barlavento, e o vento que acaba descendo, assim, esse vento já seco, né, que acaba descendo aqui em encosta e se dirigindo ao Planalto Brasileiro, a gente chama de uma maneira geral de sotavento. É um conceito que a climatologia importou aí, né, da navegação, ok? E então, repare, nesse esquema aqui dá para perceber perfeitamente que a conjugação desses fatores todos, né, da corrente,
O Brasil, que tem essa característica de ser um pouco mais quente, produz uma evaporação um pouco maior. Esses ventos úmidos vêm em direção ao continente. Tá? Chegando aqui, eles encontram a barreira do relevo. Imagine que se não houvesse esse relevo aqui, se fosse tudo reto, essa chuva ela cairia não concentrada, ela cairia bem mais espaçada. Portanto, nós não teríamos uma vegetação tão densa como é a Mata Atlântica. Por sua vez, uma vez que a Mata Atlântica está formada aqui, ela também contribui para aumentar a umidade, ela também contribui para diminuir a temperatura, né? A vegetação ela também atua como regulador térmico, então acaba que o clima dessa região ela vai ser produto de uma conjugação de fatores, tá certo? E repara que nesse ponto aqui, a gente pode comparar a formação da Mata Atlântica, a formação desse tipo de clima, com uma equação matemática, né? Porque se eu tirar qualquer uma dessas variáveis aqui, eu vou alterar o resultado final. Como eu disse, se ao invés da corrente aqui fosse, se a corrente não fosse quente, se ela fosse fria, nós teríamos outro resultado. Né? Se nós não tivéssemos o relevo aqui mais elevado, né, também nós teríamos outro resultado. Então, é por isso que quando eu comecei lá, o início da explicação dos fatores do clima, eu comecei dizendo para vocês que a gente tem que ter cuidado, porque o clima, muitas vezes, ele é produto da ação de vários fatores conjugados e não de um só. Tá? Então, é claro que alguns desses fatores vão ser mais importantes do que outros, vão sobressair, né, em relação a outros, mas a gente tem que sempre levar em consideração que nenhum clima se forma por conta da influência de apenas um fator climático. Né? Ele se forma, na verdade, por conta da influência aí de vários fatores atuando ao mesmo tempo. Tá certo? Vou dar mais uma paradinha e a gente volta para o próximo vídeo.